Os homens são passivos demais, lentos, incompetentes para liderar. Ou então são totalmente guiados por seus impulsos sexuais. Já as mulheres são muito inteligentes, muito capazes e gostam de ter o controle. E também se sentem valorizadas quando despertam um desejo sexual. Essa é a narrativa que está sobre nós hoje. Na nossa geração, a nossa cultura está colocando essa visão, passando uma média entre homens e mulheres e os vendo dessa forma. A visão das esposas sobre os maridos normalmente é essa. A visão dos maridos sobre a esposa normalmente também é essa. Mas o que é que Deus diz sobre isso? O que Ele nos ensina na Bíblia não se aplica à nossa geração? Então nesse vídeo eu e você vamos estudar uma perspectiva bíblica do que é que Deus diz sobre isso. Se você já é casado, ótimo, seu casamento vai ganhar com isso. Se você não é, melhor ainda, pois você já vai entrar na sua relação mais consciente do que você tem de expectativas em relação à sua esposa. Vamos começar lendo o que Deus diz para nós aqui em Gênesis 2, versículo 18. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Lhe farei alguém que o auxilie e o corresponda. Em algumas versões diz alguém que o ajude e o complete. E qual é o contexto aqui desse texto? Deus vinha criando todas as coisas que existem. E a cada dia da criação, a Bíblia relata o que Deus criou e ao final Deus viu que era bom. No dia seguinte, Deus criou mais algumas coisas e viu que era bom. No dia seguinte, a mesma coisa. Até que ele olha para o homem e diz aqui o que nós lemos agora. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E cria para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então, veja só. O desgaste de muitos casamentos está em o marido muitas vezes se irritar, se irar com a esposa expondo tantos pontos de vistas contrários aos dele. E vice-versa, a mulher também, por vezes se irritando com o marido ter características, percepções muito diferentes, desalinhados com as dela. Mas aqui, o que é que Deus nos ensina? Que ele viu o homem só e viu que não era bom que ele estivesse só. E criou alguém que o auxilie e o corresponda, que o ajude e o complete. Então, veja só, a mulher carrega características que o homem não carrega. O fato de cada um deles ter percepções diferentes, pontos de vistas diferentes sobre um mesmo fato, foi exatamente assim que Deus fez. Quando eu e você damos espaço para contenda, para briga, para o desentendimento, por discordarmos dos nossos cônjuges, das nossas esposas, nós estamos indo contra o que Deus criou como plano original para nós. Se você é um homem como eu, Deus viu que não era bom que você estivesse só e criou alguém para lhe auxiliar, lhe corresponder. Então as percepções que a sua mulher traz são percepções que você não seria capaz de tê-las, muitas vezes. E é, no mínimo, falta de sabedoria da sua parte desvalorizar isso, desprezar isso e, por vezes, até criar um motivo de brigas na sua casa porque sua esposa expôs pontos de vistas diferentes dos seus. Entre os papéis que Deus estabelece para o homem na Bíblia, é muito claro que nós precisamos, dentro das nossas famílias, prover, proteger, liderar a nossa família. Mas existem muitas outras habilidades, muitas outras competências que nós vamos precisar desenvolver para que a gente possa ocupar o nosso papel com excelência dentro da nossa família. Por exemplo, você vai precisar ser alguém que desenvolve a sua sensibilidade, a sua tolerância, para que você lide com a sua esposa. Você, como homem, vai precisar desenvolver algumas outras competências para que sua relação com a sua esposa seja boa. Você vai precisar ser alguém tolerante, alguém paciente, alguém sensível, alguém gentil. Nenhuma instituição é melhor do que a família para forjar essas características em você, porque, meu amigo, se você não adquirir essas competências, a sua casa vai sofrer. E são essas competências que vão te ajudar a receber melhor aquilo que a sua esposa traz de uma perspectiva diferente da sua. Não é sobre estar certo ou não, quem é que dos dois tem a razão, mas sim sobre equilibrar a visão e a família tomar decisões melhores. Eu sei que tem um ponto que é muito desafiador para os homens da nossa geração. A maioria de nós não cresceu vendo um exemplo correto do papel do homem dentro de um casamento. A maioria de nós cresceu assistindo uma referência desalinhada com o padrão que Deus estabeleceu na Bíblia de um marido. Mas agora eu e você somos adultos e nós podemos estabelecer novas referências e gradualmente ir mudando o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso papel dentro de casa. E a nossa nova referência está aqui, na Bíblia. E eu vou te convidar para ler 2 textos aqui agora. Textos que vão fazer parte da construção dessa nova referência sobre o papel que você vai ocupar dentro da sua casa.
Efésios capítulo 5, versículo 25. Vocês maridos amem as suas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então olha só o padrão que está estabelecido aqui para mim e para você em relação ao quanto nós nos dedicamos às nossas esposas. Assim como Cristo amou a igreja, você deve amar a sua esposa. Então você com a sua esposa vai precisar viver, se precisar, morrer por ela. Viver no sentido de priorizá-la. Ela vem primeiro. Agradá-la vem primeiro. É claro que você, como líder da sua família, estabelece tudo o que precisa ser feito. Nem sempre vai ser possível fazer a vontade da sua esposa, mas sempre que possível, você vai servi-la. Os dias em que Jesus viveu na terra, ele serviu as pessoas, ele serviu a igreja. E esse é o padrão de comportamento que está sobre nós agora. Olha só o que diz em 1 Pedro 3,7. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que sejam mais frágeis, elas são igualmente participantes da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Tem versões que dizem, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então olha só, deixa esse texto na tela. Olha tudo que ele nos ensina. Primeiro, maridos honrem as suas esposas. O que é um comportamento de honra? Honrar é você reconhecer virtudes, é você priorizar, você tratar bem, você elogiar. Tratamento de honra. Primeira ordenança que tem aqui para você com a sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Seja compreensivo. Foi Deus quem fez ela diferente de você. Ela para complementar você. Seja compreensivo. Pois ainda que seja a parte mais frágil, sua esposa é a parte mais frágil. Você precisa ser cuidadoso. Ela é igualmente participante da dádiva concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta. Olha só isso aqui. Para que não sejam interrompidas as suas orações. Você é alguém que crê em Deus, no Deus da Bíblia. Você ora, você se coloca diante dele, apresenta a sua vida, as suas iniciativas para que ele seja contigo, para que ele te abençoe. Mas olha só a promessa que existe nesse texto. Se você não tratar a sua esposa corretamente, suas orações serão interrompidas. Eu tenho certeza que não é isso que você quer sobre a sua vida. Mas aqui está, diante de você, um novo padrão estabelecido para você, como marido, seguir. Existe um ponto muito claro que eu e você precisamos ver com maturidade. Nossa esposa não é capaz de nos satisfazer por completos. Nem nós somos capazes de satisfazê-las por completo. Quem pode nos satisfazer os nossos anseios pessoais, é Deus. E cada pessoa individualmente precisa ter esse relacionamento com Ele, buscá-lo, conhecê-lo, para que alcance essa satisfação, para que nele sim sejam colocadas todas as suas expectativas, todos os seus anseios. Sua esposa, ela pode sim te agradar de muitas formas, mas ela não tem a capacidade de atender todas as suas expectativas, e nem você as dela. Então uma casa que compreende isso, coloca Jesus no centro e juntos, marido e mulher, buscam ao Senhor, é inevitável que dali saia um casamento saudável. Eu estou te falando porque eu vivo isso há muitos anos na minha casa, há mais de 10 anos. Nós, com certeza, passamos por dificuldades também. Outro dia eu gravei um vídeo aqui no canal sobre um momento muito desafiador da minha vida relacionado ao meu casamento. Mas eu e a Flávia nunca deixamos de ter Jesus no centro. Eu nunca coloquei sobre ela a expectativa de resolver problemas que são meus, anseios que são meus, e nem ela sobre mim. Nos momentos em que isso acontece, é um erro que precisa ser reconhecido rapidamente e ajustado. Você precisa sim apresentar as suas causas diante de Deus. O Senhor nos diz na Bíblia para que nós possamos consagrar a Ele os nossos planos, confiar nele, e nós seremos bem-sucedidos. Você precisa exercer esse ensinamento. E o seu casamento vai ganhar com isso. Meu irmão, eu quero finalizar te chamando para que você implemente isso na prática aí na sua casa. Do que nós trocamos essa ideia aqui nesse vídeo, o que é que você pode fazer? Honrar a tua esposa, colocar Jesus no centro, apresentar suas causas diante do Senhor, tratá-la como uma parte mais frágil, ser respeitoso, ser gentil, ser tolerante, entender que os pontos de vista trazidos por ela não são para te irritar, mas sim porque Deus colocou nela uma característica diferente da sua. Então eu quero que você chame a sua esposa, tenha um momento com ela, olho no olho. O que é que precisa ser reconhecido? Quais falhas você precisa reconhecer, pedir perdão e abandonar? Eu espero que esse vídeo ajude ao seu casamento a ser mais forte. Meu irmão, não se esqueça, o mundo muda quando você honra sua família. Tamo junto.